Tome seu lugar. Bem, a ideia aqui nesse tempo, já tivemos 2 sessões com o pastor Rômulo Monteiro, ontem à noite e agora, no início da tarde. Então, para aqueles que estão chegando agora, por favor, pegue aí as anotações com irmãos. Enfim, depois você terá a chance de assistir. Mas a dinâmica é que nós selecionamos algumas perguntas relacionadas ao tema tratado e algumas diretamente sobre ética e a vida cristã, ética bíblica. E o pastor Rômulo tem a opção de passar. Ele tem a opção de passar, ou talvez ele trate do assunto na próxima palestra. Então, ele pode simplesmente mencionar. Então, aguarda um pouco que eu vou tratar desse assunto, certo? Nós teremos um tempo curto, então vamos tentar o máximo aqui sintetizar, mas fica à vontade, viu, pastor? Se quiser tomar o tempo para responder uma pergunta, é só ficar à vontade também, tá? E depois nós vamos dar um pequeno intervalo para a terceira sessão, ok? Lembrando a todos que na segunda-feira, aqueles que fizeram a inscrição para o intensivo, para a conferência teológica, nós teremos uma aula na segunda-feira com o pastor Rômulo, tratando da questão de gênero no ministério, tá? Então, por favor, reserva aí esse momento, esse tempo, para estar conosco na segunda noite. Ok, então vamos lá. Vamos direto às perguntas. E depois, para a terceira sessão, nós oramos, ok? Bem, dentre tantas perguntas que chegaram aqui, foram selecionadas, eu vou começar com essa que envolve, eu acho que os 2 caminhos, tá, que você tomou aí nas 2 palestras. Vamos lá. Se o Novo Testamento reduz o volume de regras, entre aspas, e aumenta o paradigma e o princípio, exemplo, Jesus, como tomar decisões em áreas cinzentas, como sexualidade, tecnologia, justiça social, onde a Bíblia não é explícita, Se o habitar é a resposta, como discernir sua aplicação prática sem cair no subjetivismo? Ok, boa resposta. Olha, boa pergunta. Vamos lá. Primeiro ponto é que eu acho que o primeiro ponto é reconhecer qual é a área cinza. Ele colocou a sexualidade como área cinza. Eu não vejo como área cinza. Então, existem textos, existem passagens bíblicas que são muito claras quando o assunto são áreas diretas sobre o que Deus quer e o que Deus não quer. Por exemplo, sobre a sexualidade, eu posso citar 1 Tessalonicenses capítulo 5, é a vontade do Senhor, a nossa santificação e tudo mais. Eu não sei se ele está falando sexualidade no sentido relação entre homem e mulher, ou a questão, a própria a vida sexual, né? Para mim isso é bem claro na Escritura. Agora, tem realmente áreas que a Bíblia apresenta como cinza: comida, bebida, dias, Romanos 14, Romanos 15, deixa isso bem claro. E é interessante que lá o apóstolo Paulo, para cada conselho que ele dá, ele utiliza a pessoa de Cristo como padrão. Então, vamos pegar aqui um exemplo da carne sacrificada a ídolos que Paulo trabalha em 1 Coríntios 8, 9 e 10. Para quem não sabe, né, a turma, havia um tipo de religiosidade no mundo antigo, onde as pessoas sacrificavam animais aos seus deuses. E às vezes sobrava muita carne e os açougueiros tinham conexão direta com o pessoal do templo. Então às vezes você estava comprando uma carne no açougue, mas essa carne antes passou pelo templo. E para quem tinha uma mentalidade judaica, isso era muito difícil. Alguém chegar e comprar uma carne que antes foi sacrificada ou oferecida a um Deus. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, nesse ponto, quando for comprar carne, não pergunta,
tá? Não pergunta nada. Se for comer na casa de alguém, também não pergunta, por causa da consciência do outro. Mas ele vai dizer, agora, com respeito ao templo, é bom você não ir. Então, você percebe que Paulo vai dizer, aqui é cinza, mas aqui não é. Ir para o templo não é cinza. Então, a gente primeiro tem que reconhecer o que é cinza. A primeira discussão é essa, tá? Na hora que eu reconheço uma área cinza, a minha luta agora vai ser a aplicabilidade. E aí vem um ponto. Não cai na subjetividade que ele falou, no relativismo ou subjetividade, uma coisa assim, né? Subjetividade. Na verdade, haverá elementos subjetivos na sua escolha. É óbvio isso, é a sua leitura da realidade. Não tem como você fugir de um elemento subjetivo. Nós não somos subjetivistas, mas nós acreditamos que existem elementos subjetivos. Esses elementos subjetivos são todos orientados por realidades objetivas. Eu preciso amar a pessoa, eu preciso fazer diante de Deus, o meu ato deve ser orientado pela amplitude do reino. Tem uma série de verdades missionais envolvidas na nossa vida que devem ser levadas em conta. Então não é completamente subjetivo. Há uma escolha subjetiva que eu levo em conta elementos objetivos. Vamos lá. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 9. Paulo vai dizer, eu me torno judeu para com o judeu. Para com aqueles que estão debaixo da lei, eu me comporto como se estivesse debaixo da lei. Para aqueles que não têm lei, eu me comporto como se não tivesse lei. Porém, eu estou debaixo da lei de Cristo. E ele faz tudo pelo Evangelho. Então percebe que Paulo vai dizer, eu me comporto assim, eu me comporto de outra forma, mas ele é orientado por algo sólido, que é o Evangelho. Ele faz tudo pelo Evangelho. Então esse é um direcionamento muito claro. O que está fazendo é pelo Evangelho, é pela mensagem do reino, é um exercício do reinado de Cristo, é um ato de amor, é um ato diante do Senhor. Isso não é nada subjetivo, isso é bem objetivo. Agora você vai ter que fazer a leitura subjetiva disso. É por isso que em alguns casos a gente não vai poder fazer julgamento de valor. Paulo, por exemplo, em Romanos 14, 15 vai dizer o seguinte, irmão, faça o seguinte, não julgue o outro não, Deus um dia vai julgar. Então tem algumas coisas na nossa vida e na vida dos outros que simplesmente nós somos incapazes de julgar. E isso deveria trazer uma paz gigantesca no nosso coração. Tipo assim, olha, não sei qual foi a intenção que essa pessoa fez isso, ela está dentro de uma área de liberdade que a Bíblia dá. Por que ela está fazendo isso? Qual a intenção? Eu não sei. E que o Senhor a julgue no dia certo, na hora certa. Então, eu creio que entender o habitat como um padrão é entender, não é cair na subjetividade, porque eu estou diante de Deus, e esse Deus é apresentado na Escritura, isso é bem objetivo. Eu tenho uma missão muito clara, muito objetiva. Eu tenho padrões morais diretos, claros, objetivos. E é tudo isso que vai me levar na minha orientação à tomada de decisão. E sim, ela envolve elementos subjetivos. A sua leitura da realidade. Muitas vezes, se você é pai, você sabe o que eu vou dizer. Vai chegar os dois filhos brigando. Aí um vai dizer, mas pai, ele fez isso. Mas pai, ele fez aquilo outro. Você está sempre sendo um juiz dentro de casa. E nós vamos, por não ter todos os elementos ali, julgar de maneira equivocada muitas vezes. Isso é subjetividade. E tem uma subjetividade aí? Tem uma subjetividade. Você conhece o tom de voz do seu filho, você conhece o jeito que ele fala. Isso é um elemento subjetivo? É um elemento subjetivo. Mas a gente não pode fugir da subjetividade na vida. Uma coisa é ter elementos subjetivos. Outra coisa é cair no subjetivismo, onde eu entrego tudo ao meu interior. Mas esse não é o ponto. Mas o meu interior está envolvido em minhas decisões? É óbvio que está. Eu tenho que levar em conta, inclusive, meu interesse nisso. Por que você quer isso? Então, às vezes, os jovens chegam as questões dos jovens, né? Tatuagem, essa coisa, brinco, essa coisa toda, né? Então, a minha pergunta sempre é, mas por quê? Eu vou na intenção. E ele tem que levar em conta a intenção do coração, do processo. E é subjetivo? É. Então, existem elementos subjetivos realmente na nossa escolha. Não tem como fugir disso. Não sei se eu respondi aí, mas... Entendemos que o mundo é um templo e que a nossa moralidade deve ser guiada por essa visão. Mas como equilibrar essa verdade bíblica com as culturas que rejeitam e distorcem esse conceito? Sociedades secularizadas e com valores opostos. Devemos adaptar nossa ética ao contexto ou insistir em um mundo simbólico da Bíblia, certo, mesmo que soe estranho. Em outras palavras, viés historicistas deve ser sempre evitado a todo custo. Como equilibrar o labor apologético nesse contexto?
Vou tentar aqui. Primeiro, eu creio que entender o mundo como um templo é usar isso como um tipo de lente que eu enxergo a vida e a realidade. E isso faz com que eu valorize as pessoas, valorize a criação, tem uma série de implicações. E uma delas é reconhecer que, por mais que esse mundo esteja longe de Deus, no sentido geral, como Paulo fala, né, os dias são maus, lá em Efésios, eu não posso dizer que isso é realidade total. Você vai encontrar o que alguns na teologia chamam de graça comum. Você vai encontrar elementos de graça comum no processo. E nós, como eu vou falar daqui a pouco, na terceira palestra, nós estamos dentro de um projeto inacabado, certo? Nós devemos ser luz nesse mundo. Paulo vai dizer que a gente tem que ter esse comportamento de iluminar o mundo. Lá em Efésios capítulo 4, ele vai dizer isso, ensinar isso para a gente. Capítulo 5. A gente tem que ser luz para esse mundo, iluminar, desperta, ó tu que dormes. A ideia de, né, ilumina o mundo, acorda, age. Então, nosso papel nesse mundo é de atividade, de ser agente de transformação. E nesse processo a gente vai, muitas vezes, encarar barreiras gigantescas, resistência. Eu creio que a palavra domine, quando Deus diz assim, domine pois o homem e tal, Ele está dizendo basicamente o seguinte: olha, você vai encontrar resistência, não vai ser fácil, a coisa não está pronta. E eu creio que a vida está cheia desses sinais. A gente estava conversando sobre isso na sua casa, sobre essa questão. Os seus filhos estão prontos? Não. A sua santidade está pronta? Não. A sua igreja está pronta? Também não. Então, a pergunta é: o que está pronto no final das contas? Deus nos dá capacidade para fazer coisas. Então, isso envolve, a ética, ela é ativa, que é a terceira palestra vai ser isso. Ela é ativa no sentido de que ela vai realmente operar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente. Nós somos agentes de transformação. Nós somos agentes de transformação, melhor dizendo. E isso implica que pessoas vão nos achar estranhos, esquisitos. Não creio que a ideia é que a gente tem que ser o chato da empresa, o chato no trabalho. Mas em algum momento haverá sim um sinal claro de que nós fazemos parte de dois mundos diferentes. E de que nós estamos diante do nosso Deus e eles estão diante de outras realidades que não aquela que nós acreditamos. É inevitável você ser um cristão e não padecer perseguição, é isso que Paulo vai dizer. É inevitável você assumir a vida de Cristo e não sofrer. Cristo prometeu isso para a gente. Olha a promessa do Senhor: no mundo vocês vão ter aflições. Por quê? Porque Ele teve. Se eu represento a Jesus e vivo a vida de Cristo, certamente eu serei rejeitado. O que Pedro nos diz na sua carta, na primeira carta, que é interessante, é muito bonito, é que quando nós sofremos perseguição pela razão certa, porque nós estamos sendo agentes de transformação, peregrinos nesse mundo, Pedro vai dizer que é como se o Espírito viesse sobre nós. Ele usa a imagem lá do Messias de Isaías, e a ideia é de que você vai ter a certeza de que você está sendo agente de transformação, e você vai experimentar o que Cristo experimentou. Você vai viver uma conexão com Cristo naquele momento, saber o que significa ser rejeitado. Isso faz parte também da nossa caminhada. Então haverá resistência, haverá esse problema cultural também. Então o Evangelho, ele tem essa capacidade de adaptação. Em algum momento você vai conseguir adaptar o Evangelho, sim, à cultura. O Evangelho tem esse poder de adaptação, mas em algum momento ele vai ser a resistência. Então você tem que fazer esse jogo de sabedoria e fazer a leitura devida, a leitura cultural devida, para poder então chegar com o Evangelho, não negociar o Evangelho, mas usar a liberdade que o Evangelho dá para poder fazer as conexões. Esse é o ponto. Isso é fácil, você não vai aprender isso assim no perguntas e respostas, né? Vai ser na vida mesmo. Joia. Vamos lá. No mundo de hoje, os adolescentes são muito influenciados pela cultura digital. Como eles podem discernir quando essa influência está moldando suas decisões morais de forma errada? Qual o seu conselho para adolescentes, e aí eu acrescento aqui, adultos, o ser humano em geral, o crente em geral, lidar com as questões
digitais, redes sociais e assim por diante. Vamos lá. Eu li há pouco tempo um livro que eu indico para todos vocês. O livro é Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Eu citei até ele aqui ontem. Nesse livro, o Jonathan Haidt vai falar sobre o cérebro de um adolescente. E ele vai dizer que é um cérebro que não está pronto ainda. Eu creio que alguns adolescentes estão tomando decisões que não cabe a eles tomar, porque eles não estão preparados para algumas decisões. Então, o primeiro ponto é reconhecer essa limitação estrutural, física mesmo. Eu acho que o pai tem que reconhecer isso, o filho tem que reconhecer isso também. Com respeito aos adultos, de forma geral, eu creio que as redes sociais são um desafio para adultos e adolescentes, para todo mundo. Adolescentes muito mais, por causa dessa condição estrutural, física. Ele é muito mais suscetível a ser influenciado e tudo mais. Mas, pelo menos na minha realidade, na minha igreja, naqueles que eu conheço, eu percebo uma influência gigantesca da rede social nas escolhas, nas ansiedades também das pessoas. E eu acho que o grande ponto e um grande remédio para lidar com as redes sociais é lidar com a vida real. A vida das redes sociais, ela é abstração, galera. É muita abstração, sabe? Então, tudo a gente leva para o caminho da abstração. Tudo é muito... Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de trilha, caminhar na natureza, subir montanha, essas coisas. Eu gosto muito disso. E aí tem um irmão da nossa igreja que ele via nossas fotos nas redes sociais, né? Pastor, que coisa linda. Onde é aquele lugar? Aqui perto, tal. Mas quando vocês forem, eu quero ir. Só que eu falei, cara, tu tem que ter um preparo físico. Tu não está bem para poder subir uma montanha agora, não. Que tal? Ele disse, não, pastor, eu tenho uma resistência, você não sabe, não tem ideia. Tá bom. E ele, movido pelas fotos das redes sociais, foi com a gente. E aí ele viu, ele teve uma dose de realidade. Se você perguntar para ele hoje, você quer subir uma montanha? Ele vai dizer, de forma alguma, jamais na minha vida eu vou querer isso para mim. Porque ele estava vivendo uma vida de rede social. A rede social, ela tem um poder de abstração gigantesco. E isso é terrível, porque isso vai de encontro, inclusive, que eu vou dizer daqui a pouco, sobre a ética ser ativa. Por exemplo, muitos crentes só conseguem ver lutar contra o aborto em fazer um tipo campanha hashtag contra o aborto. Que tal você adotar uma criança? É uma forma de lutar contra o aborto. Mas ninguém pensa assim, porque tudo é no mundo abstrato. Tudo é muito teórico, tudo é muito abstrato. Então, eu creio que os adolescentes precisam reconhecer isso. Depois que eu li o Jonathan Haidt, eu tirei o celular dos meus filhos. Ele, inclusive, sugere somente depois de 13 a 14 anos, uma coisa assim. E eu tenho um filho de 22 anos, tá? Eu tenho um de 13 anos e um de 7 anos. É bem espaçado lá em casa. E o de 7 anos, eu falei, cara, é 1 hora por dia esse negócio. Eu falei assim, 1 hora. Aí ele chega lá e diz, Alexa, marcar 1 hora. Aí ele marca 1 hora e fica no celular. E depois ele me entrega o celular. E também tem que saber o conteúdo que ele está assistindo. Cara, o meu filho, fazia tempo que meu filho não cantava. Fazia tempo que meu filho não brincava de maneira devida. Fazia tempo que ele não se ralava no chão. E depois que eu fiz isso mudou. Teve um dia que ele estava cantando lá em casa, eu olhei e falei, você está vendo o que está acontecendo com o nosso filho? Então ele começou a ver que a vida vai além daquilo ali. Cara, é muito perigoso. O celular é muito perigoso. A gente não pode ver como algo neutro, mas é algo extremamente perigoso, para adultos também. Você vai ver casais em restaurantes comendo e não trocando uma ideia, sabe? Vivendo só aquele mundo da abstração. Cara, vivendo a vida dos outros, que coisa mais maluca. Você viver a vida dos outros. Já pensou? Você está vivendo a vida dos outros, acompanhando a vida de alguém. O nome seguidor já é um negócio esquisito, né? Você está seguindo alguém, acompanhando alguém, vendo como é que ele está vivendo. Isso é meio maluco. Eu creio que daqui a 100 anos, os historiadores vão dizer assim, há 100 anos atrás as pessoas eram loucas. Aí vai descrever a loucura, entendeu? Porque é isso. O Jonathan Haidt, no livro dele, comprem esse livro. No livro dele, ele vai dar gráficos
sobre o efeito disso, e ele vai mostrar, isso não é só nos Estados Unidos, isso não é só na Europa, isso é na Ásia também, ele vai mostrar em vários mundos, não é só no mundo de língua inglesa, não. Em vários outros lugares você encontra o mesmo padrão. E ele vai sugerir uma das coisas para os pais aqui, né, com seus filhos. Por exemplo, ele vai dizer, hoje em dia as crianças não quebram mais o braço, não quebram mais a perna. Eu lembro, não sei na sua infância, mas na minha, quando a gente quebrava um braço, uma perna, e tinha o gesso, fazia desenho no gesso, todo mundo tinha que assinar o gesso. Ninguém mais quebra o braço, ninguém quebra mais a perna. Filhos estão cada vez mais sendo super protegidos. E o Jonathan Haidt faz uma coisa, usa uma ilustração maravilhosa, que é a ilustração da árvore. Ele vai dizer que um tempo atrás fizeram um estudo, uma pesquisa, aliás, uma experiência, que foi um jardim numa redoma, todo protegido. Então eles colocaram todos os substratos, tudo que as plantas precisam para crescer, e as plantas cresceram. Só que em pouco tempo as árvores caíam, pum. Do nada as árvores caíam, porque não tinha vento. E ele vai dizer, o que leva uma árvore a ser sólida é a resistência do vento. O vento vem, a raiz fica mais sólida, mais sólida. Ele vai dizer, crianças são assim. Crianças são como árvores, elas precisam ser empurradas. Elas precisam ouvir na cara delas, do amigo dela, eita, é feio, ó cara. Entendeu? Ele precisa ouvir isso. Aí o problema, hoje, na minha igreja, nós queremos fazer uma escola. Qual é a minha maior luta em fazer uma escola? Os pais. Não é as crianças. É um pai chegar, olha, um amiguinho aí falou isso para o meu filho. É isso mesmo, a vida é assim, entendeu? Então, há pouco tempo, foi chamar, uma mãe entrou em contato comigo diretamente na escola, dizendo assim, olha, porque o seu filho falou isso para o meu filho. Cara, eu fiquei respirando. Aí eu disse, então o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso, pai. Ok. Cheguei e mandei uma mensagem para a mãe. Ele vai resolver com o seu próprio filho. Ele vai resolver com o seu filho. Pode ser? Eu não tenho nada que resolver isso com meu filho. Ele vai resolver as coisas. Ah, pai, tenho que falar lá com o pessoal da escola. Fale você. Pague você. Façam. Hoje tem adolescente que não sabe receber um cara do correio, brother. O cara do correio chegou, pega ele para mim. Hã? Como é que eu falo? Eu estico a mão, eu não sabe fazer mais nada. Não sabe fazer mais nada. Vai lá, fala com a pessoa, rapaz. Eu diria, dê doses de vida real para o seu filho. Tira um pouco o mundo virtual, dá dose de vida real. E isso vai envolver a sua participação. Interação com ele, boas conversas, bons livros, interação, passeio, vida com essas pessoas. Interação, vida real mesmo, sabe? Vida real. Para aquelas mães que ficam chateadas às vezes com a casa um pouco bagunçada, isso é sinal de vida real, tem alguém lá vivendo, não é um apartamento de exposição. Então você vai topar em algum carro, algum skate vai estar no meio do caminho, mas é importante que seu filho viva, sabe? Que ele experimente. Se seu filho experimentar algum problema na escola, alguma questão de relacionamento, poxa, eu vou contar uma historinha rápida aqui. Inclusive foi meu filho mais velho que contou isso um dia desse, eu nem lembrava disso. Uma vez, meu filho hoje tem 22 anos, está fazendo faculdade, mas quando ele era menor, eu fui uma vez na escola. Quando eu cheguei na escola, ele estava brigando com outro menino, e eu fingi que não vi. E ele estava apanhando do cara, sabe? Ele estava apanhando. E eu olhei aqui, ó, deixei rolar. Depois de muito tempo ele falou, ei pai, o senhor viu lá, né? O senhor não fez nada. Exatamente. Hoje ele me agradece por isso. Então, o seu filho vai sofrer, o seu filho vai ter, sabe, você tem que estar lá pronto para amá-lo, cuidar, estar perto, beijar, muito carinho, muita dose de carinho. Essa dose de realidade que eu estou falando, ela deve ser equilibrada com carinho. O seu filho tem que saber uma coisa, se eu precisar, eu vou ter o abraço do meu pai. Se eu precisar, eu vou ter o beijo do meu pai. Se eu precisar, eu vou ter o beijo da minha mãe. A minha casa é um lugar de abrigo, é um abrigo, e é bom estar lá. Mas eu sei que também meu pai vai me colocar em situações difíceis. Uma dica para os pais: coloque seu filho em arte marcial, né? É bom que seu filho leve um murro na cara. É bom. Ele vai ficar assustado, né? Não vai ficar meio... Hã? Não, vai vir mais.
Dose de realidade menos vida virtual. E cuidado com o celular, que ele é muito perigoso mesmo. Claro que eu não vou dizer para você assim, quebre o celular, acabe com o celular. Não, infelizmente não é assim que funciona. Mas hoje, inclusive nas escolas, né? Essa questão política é interessante. Direita e esquerda estão sempre brigando. Mas uma coisa que eles não brigam, todos concordam: tira o celular da escola. E o Jonathan Haidt coloca as pesquisas do celular na escola e quando tirou o celular da escola. O que acontecia nos Estados Unidos em escolas que tiraram o celular, o efeito das interações era muito maior. Entendeu? É interessante, pastor Rômulo, o primeiro contato assim, com esses dados, não foi nem com o livro do Jonathan Haidt. Eu li, né, um ótimo livro, foi com o livro do Michael Desmurg, A Fábrica do Cretino Digital. É um excelente livro. E ali ele traz dados excelentes a respeito de como a tela, o celular e as redes sociais estão mudando. E, inclusive, no subtítulo do livro está assim: porque pela primeira vez filhos têm QI inferiores aos pais. E é interessante que eu ouço isso direto em aconselhamento e perguntas, na igreja, sala de aula. Pais querendo passos práticos para ajudar seus filhos, né, adolescentes ou a pré-adolescência, a lidar com questões de influência. Só que os próprios pais estão viciados. Os próprios pais estão sendo influenciados pelas redes sociais e querem ajudar seus filhos. E aí, os pais querem um conselho prático que eles não vão conseguir com seus filhos porque eles não conseguem com eles mesmos. Uma coisa que eu percebo na minha igreja, tá? Não sei se aqui acontece, talvez não, porque aqui vocês são melhores, né? Mas eu percebo que, assim, as mães de primeira viagem, elas consomem muito o Instagram, cara. E elas ficam assim, sabe, beirando a paranoia com respeito aos filhos, sabe? O excesso de informação deixa a pessoa paranoica. Então, se você tem criança, se você oferecer um certo tipo de comida, a mãe vai dizer: não, isso é muito carboidrato, tal. Cara, é só um momento da vida, né? Isso não é para a vida toda, não, é só um momento aqui. Você sabia que, aí vem uns dados, né? Que se uma criança, cara, quantas pessoas ficaram paranoicas na época da pandemia? Né? Você tinha que ter um cuidado, mas tinha gente que estava assim, entendeu? Num nível muito grande, porque é um número de informações. E tem umas mães ideais na internet, sabe? Gente, eu não confio em gente assim. Eu não confio em gente que não erra. Eu não confio em gente que está sempre mostrando. Não dá, sabe? Uma coisa que eu digo, eu nunca vou esquecer de um jovem no acampamento assim: pastor Rômulo, eu tenho muito medo de casar, assim, ter filho, sabe? Como é que a gente faz? Assim, como é que é isso aí? Primeiro ponto, você vai errar. Você vai errar muito. Você vai errar como esposo, vai errar como mãe. Você vai errar. Nós vamos errar como pais, tá? Então, se você ficar nessa paranoia de não errar em nada, você não tem como. Por isso que o povo cristão não se acaba, porque a gente perdoa um ao outro. Perdão está pressupondo o quê? Erro, falha, pecado. Então, um dos momentos mais interessantes da minha vida com meu filho mais velho foi quando eu li o Paul Tripp. Ele estava na adolescência, desculpa os adolescentes, tá? Na época da sabedoria de Salomão. Eu chamo a época de sabedoria de Salomão. O adolescente, ele é Salomão, né? Ele está aqui, ó, destilando sabedoria e olhando com desprezo para você. Você não entende da vida, né? O adolescente, né? Você não sabe o que é pai, originalidade, né? Senta aqui, pai, né? Adolescente e tal. E meu filho estava nessa fase, Salomão, entendeu? E eu estava em crise com ele, sabe? Eu preciso de alguém que me ajude. Eu li o Paul Tripp e eu fui ler para que eu pudesse ajeitar o meu filho. E aí o Paul Tripp, como sempre, quando eu leio o Paul Tripp, ele sempre me pega. Pá. Aí eu lendo,
e descobrindo que eu era parte do problema também, como você acabou de falar. Eu era parte do problema. Eu disse, caramba, o discurso com meu filho é só de cobrança, eu só cobro ele. Eu não estou elogiando ele quando ele precisa ser elogiado, eu não estou, entendeu? E aí eu tive que pedir perdão ao meu filho e tal. Um momento bom na minha vida. Faz parte do processo, a gente vai errar como pai. É por isso que o perdão está aí, o arrependimento está aí. É uma luta, é uma constante. O importante é não desistir. Esse é o ponto. Mas errar, promessa para vocês, tá? Hoje, vocês vão errar. Abraça essa promessa. Meu Deus, as suas vidas. Outro dia, um casal me procurou assim, desesperado, porque eles estão com um filho pequeno e seguem muitos influencers que dão dicas como proteger seu filho no mundo e como criar seu filho no mundo, e entraram em desespero, porque e aí chegou ao absurdo de ouvir do pai: será que foi uma boa ideia ter esse menino no mundo? Imagina. Então, a primeira coisa que eu falei para ele: com quem, qual desses influencers você convive diariamente? Sim. Com nenhum. Então, como você recebe instruções e dicas, informações como sendo algo absoluto, sem nenhuma crítica? E eles não conhecem a tua vida. Você está buscando sabedoria no mundo digital que você deveria buscar na comunidade, na vida da igreja, com irmãos e irmãs, com famílias que já trilharam o caminho. Então, perceba que é igual o irmão outro dia chegou: pastor, o senhor ouviu o que o Augusto Nicodemos falou da quaresma? Eu falei: e aí? E daí? Como? Eu digo, mas o Augusto Nicodemos não é pastor dessa igreja. Ou ele é seu pastor? Não, eu respeito o reverendo Augusto Nicodemos. Primeira aula de hermenêutica que eu tive na vida foi com o reverendo Augusto Nicodemos. Respeito demais. Mas o reverendo Augusto não é o pastor dessa igreja. E se você o admira ao ponto de tudo que ele falar, você julgar sua comunidade por isso, existe um problema muito sério. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque é na vida da igreja, da família, no nosso convívio, que nós temos que buscar sabedoria. Sabedoria bíblica, e não no mundo digital. Então, pais querem consertar seus filhos, sendo que eles mesmos estão precisando de consertos, né? Exatamente. E a gente, no mundo da rede social, a gente vive uma realidade que alguns chamam de fantasmagórica. Não é real. Eu gosto de dizer isso para a minha igreja. Na nossa igreja, o formato é tipo assim, um C, né? Então, quem está na ponta daqui vê o outro lá. A gente meio que se vê durante a adoração. E a gente fez isso de propósito, sabe? Para todo mundo poder, de alguma forma, se ver. Quando você vive uma vida próxima da igreja, a sua vida de adoração muda. Porque assim, você vai ver uma criança, sempre, eu até falei para o pastor Daí, tem uma criança que fica sempre do meu lado lá na igreja, e ela tem problemas cognitivos graves. Eu sei, os pais falaram, a gente sabe qual é o diagnóstico deles e tudo. Cara, eles sempre dão um grito, velho, na hora do culto. E eu sempre, tomo aquele susto e olho. Quando eu olho, eu sei, é ele, é o fulano. Eu sei quem ele é. Eu sei o que ele está passando. Eu sei qual a luta do pai dele. Está tudo tranquilo. Está tudo bem. Aí passa uma criança aqui, que tem um nome, e que eu orei por ela durante 9 meses para que ela pudesse chegar aqui. Aí eu tenho um irmão aqui na minha frente com a mão levantada, e eu sei que ele não está bem com a esposa dele. A esposa dele nem veio para o culto. Ele está muito mal, mas eu vejo o cara com a mão levantada orando. Isso afeta a minha vida? Afeta a minha vida. Isso é viver a igreja. Sentar numa cadeira não é viver a igreja. É você estar envolvido de forma tal que você pode testemunhar e ver: cara, como é que pode fulano de tal? Pouco tempo não sabia nem ler direito, agora o cara acabou de terminar a leitura dele anual. Muda tudo, entendeu? Você sabe que o irmão recebeu um diagnóstico difícil. Aí você olha e o cara está adorando. Você sabe que o casal está com problema, está lutando. Aí você vê ele de mão dada no culto. Isso é uma dose de vida real que a gente precisa, sabe?
Não adianta você... Igrejas na internet sempre são maravilhosas, não é isso? Sempre são maravilhosas, mas a vida real é que a igreja tem dificuldade, a gente vai pecar um contra o outro, a gente vai ter conversas difíceis dentro da igreja, complicadas, duras, realmente dolorosas, mas faz parte do processo. Isso para adolescentes, para todo mundo, né? Inclusive, eu creio que o discipulado, ele acontece assim, nesse ambiente, com todas as realidades presentes. Às vezes nós pensamos em discipulado e é uma luta que nós temos no nosso contexto de igreja local, é porque recebemos irmãos de muitos contextos, tradições e não tradições, né? E quando eles pensam em discipulado, eles estão pensando em alguém que está ali constantemente com ele, falando o que ele precisa fazer, não fazer, uma espécie de guru sobre sua vida. E quando eu penso em discipulado, eu não penso aquele trabalho sempre de 1 a 1. É lógico, 1 a 1 acontece, você marca, mas é tudo que envolve a vida no mundo, né? A vida do povo de Deus no mundo, a comunidade cristã no mundo. Isso é discipulado. Os erros, os acertos, a sabedoria que vai surgindo à medida que nós vivemos, né, nesse mundo como peregrinos. Amanhã, né? Amanhã vai falar sobre peregrinos aqui conosco. Então, quando pensa em discipulado, ou pensa num programa, ou pensa num sujeito que está ali. Tanto que nós estamos agora recebendo, no meio evangélico, uma carga de pessoas ou traumatizadas com o discipulado, ou sendo experts em discipulado, mas elas aprenderam só a manipular a gente. Então, foram treinadas assim. Então, o discipulado acontece na vida mesmo, como ela é, né? Então, quem é discipulado por meio digital, está sendo discipulado por uma fatia muito ilusória, assim, né? Bem reduzida da realidade. Bem reduzida da realidade. Bem reduzida. Então, tome muito cuidado, viu? Fala mais alguma coisa? Não, esse tema aí para mim já foi. Não, então tá. Eu falo sempre, se você tem como seu maior referencial quem você segue nas redes sociais, você está bem mal. Bem mal. Uma enrascada. Né? Vai mudar um pouquinho aqui. Ok. Tá? Vamos lá. Como o senhor avalia a participação de Dietrich Bonhoeffer no plano contra Hitler, à luz dos princípios cristãos, diante dos ensinamentos de Cristo sobre amor, justiça, da outra face, amar seus inimigos? O senhor não acredita que essa decisão foi ruim, ou essa decisão foi moralmente justificável? Ok. Primeiro ponto, assim, é difícil você fazer uma avaliação, um julgamento de uma realidade como essa sem estar lá vivendo a própria realidade. É meio, talvez até irresponsável. A pergunta talvez seria melhor colocada assim: é possível, existe essa possibilidade, a ética bíblica te dá essa possibilidade? Aí a gente tem que fazer várias leituras, e o Bonhoeffer poderia cair dentro delas. Por exemplo, para quem não sabe, né, o Dietrich Bonhoeffer foi um pastor que já eu não gosto de dizer pastor alemão porque ele era um teólogo alemão, né? Falar pastor alemão, os pais e pets aqui. Ele era um teólogo alemão que estava na época da Segunda Guerra, estava morando nos Estados Unidos, e ele opta por ir para a Alemanha para os seus e cuidar dos seus, e ele lutou a favor dos judeus naquela perseguição do nazismo de várias formas. Ele não lutou somente assim, tá? Ele lutou de várias formas, com muita oração, jejum, o seminário, pregando, então escrevendo. Nós temos obras dele que foram produzidas nessa época, inclusive Vida em Comunhão.
ele vai lembrar exatamente isso. A gente às vezes não valoriza a comunhão. Naquela época eles perderam a comunhão, né? E ele fala como uma bênção logo no primeiro livro ali, na primeira parte. Então ele trabalhou de várias formas, vários caminhos, e chegou ao ponto de ele fazer parte de um complô contra o Hitler, para tirar a própria vida do Hitler, né? Até quando isso é possível ou não? Eu acho que a gente tem que levar em conta o seguinte: ele não é alguém que está planejando somente uma morte. Existe também um elemento sacrificial no processo. Ele está se expondo, tá? É um ato sacrificial dele. Eu não diria que eu tenho condições de julgá-lo nesse sentido. Eu acho que eu não tenho elemento suficiente para chegar a um ponto de dizer, mas eu diria que, dependendo da realidade que você está vivendo, atos sacrificiais podem envolver a morte de outra pessoa. Então, alguém entrar nessa sala aqui metralhando todo mundo, imagina, alguém entra agora aqui com a metralhadora e começa a atirar. E alguém que vai em busca de tirar a vida daquela pessoa, vou dar uma aula de português para vocês. A oração principal qual seria? Seria: ele salvou várias vidas ou ele matou alguém? Qual seria a oração principal? Para mim, a oração principal seria: ele salvou a vida enquanto tirava a vida de outro alguém. Ok? Então, é possível isso? É possível. Agora, isso não é uma autorização para você, né, fazer justiça com a própria mão e tudo mais. Isso não é. Eu gosto de lembrar, essa não foi a única forma que ele trabalhou. Ele trabalhou de muitas outras formas. Então, eu prefiro não julgá-lo e prefiro dizer que pode haver um certo cenário onde você se vê obrigado a tomar uma decisão radical, sacrificial, em prol de outras pessoas. Ok? É isso que eu entendo. Então, se alguém faz isso em prol da vida de outra pessoa, eu lembro que há pouco tempo, não lembro agora, não sei se vocês viram isso, acho que não sei se foi no Texas, alguma coisa, um homem começou a atirar contra a igreja. Vocês viram isso? E tinha um senhor de idade lá, que estava armado, e ele tirou a vida daquele homem, né? Ou, a gente poderia colocar de outra forma: ele salvou várias vidas enquanto tirou a vida de outra pessoa. Não é fácil. Cada caso o seu caso. Eu prefiro não julgar o Bonhoeffer. O que eu sei é que quando ele foi executado, foi enforcado, as testemunhas de sua morte disseram que viram um homem, né, preparado realmente para se encontrar com Deus, e alguém bem consciente do que tinha feito tudo. Então, eu prefiro não julgá-lo e dizer que existe a possibilidade da gente fazer algo dramático, radical, para beneficiar outras pessoas. Um ato sacrificial. Não como somente tirar a vida de alguém, mas salvar a vida de outras pessoas. Muito bem. A ética bíblica em relação à ética na liderança eclesiástica. Nós vivemos contextos de muitas denúncias de abuso religioso, abuso de poder, corrupção financeira, imoralidade entre líderes religiosos, que estão abalando a credibilidade de algumas igrejas ou da igreja. Como viver uma vida em aliança verdadeira, com transparência e integridade, dentro da igreja, onde essas denúncias estão acontecendo, muitos lugares estão sendo denunciados. Como ter a segurança que nós estaremos num lugar onde isso não vai acontecer? Olha, não vai acontecer, eu acho difícil. A igreja, como eu falei no começo, e vou daqui a pouco reforçar isso, a igreja não está pronta ainda. Nenhuma igreja local está pronta. A gente está num processo constante de melhorias. Eu, por exemplo, como pastor, eu estou na mesma igreja há 21 anos. E eu certamente me envergonho de algumas pregações que eu fiz.
de algumas coisas que eu fiz também. Então, eu creio que os erros virão em todos os lados, né? Vai acontecer. O que eu acho que a gente pode, para resolver isso, a gente tem que seguir o caminho que Deus estabeleceu para a gente resolver. E eu creio que esse mundo de internet, ele está expondo coisas que é do mundo local. Está entendendo? Então tem coisas que não cabe a gente, assim, a gente não tem material para fazer nenhum julgamento. O que você acha do fulano de tal? O que você acha? Eu não sei. Sabe? Eu não tenho ideia. Você acha que você sabe o que aconteceu na igreja tal porque você viu em uma página da internet? É sério isso? Você acredita nisso? Você acredita que você sabe o que aconteceu naquela igreja? Gente, tem Você leu numa página chamada Fuxico Gospel. Pois é, pronto. Imagina. Está entendendo? A credibilidade. A credibilidade da parada, né? Então, assim, você não tem acesso, sabe? Gente, eu já fui alvo de tantas críticas, tantas pessoas que nem me conhecem e já tem uma opinião formada. O pastor Romulo é assim, cara, você não me conhece de onde? Você me viu aonde? Você trocou uma ideia comigo, você não sabe nem quem eu sou. E é interessante, a Bíblia fala bem claramente, aquele que começa o prelo, está certo até que vem uma outra pessoa e fala. Enquanto você não ouvir outras vozes contraditórias, você não sabe da realidade. Você sabe o que está acontecendo. Então, eu creio que a gente lida com essa questão de abuso, eu creio que existe isso é real. Abuso envolve manipulação, mas, olha, tem um elemento subjetivo em manipulação. Leia Filemon. Leia com cuidado Filemon. Você olha assim, será que Paulo está manipulando aqui? A gente sabe que ele não está manipulando. Ele está sendo persuasivo. Mas talvez algumas pessoas lendo Filemon vão dizer assim, Paulo a gente está forçando a barra. Ele escreveu uma carta para uma pessoa, para uma comunidade, para que uma pessoa receba outra pessoa. E aí, o que você vai decidir agora? Está entendendo? É uma coisa que talvez seria de âmbito particular. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, vai acontecer, isso acontece, mas existe o jeito certo de trabalhar isso. A Bíblia fala muito claramente, se alguém pegou contra você, vai até ele e chama o diácono. Não é assim que tem escrito lá? Vai até ele somente, mais ninguém. E se você resolver com ele lá, está resolvido. Lembra daquela passagem? Onde houver 2 ou 3, Deus estará no meio deles? Isso não é para quando o culto tiver poucas pessoas não, tá? Isso é para quando você resolve um problema com alguém. Você resolveu com aquela pessoa, está tudo resolvido. Ok, acabou. Então existem os passos bíblicos para serem realizados. E eu acho que alguns passos estouraram, sabe, foram além. Eu acho que existe como a gente viu ontem do texto do Bonhoeffer sobre o professor invadindo o mistério da vida familiar. Existem coisas dessa igreja que só pertencem a vocês. Só vocês aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. É da vida de vocês. Vocês vão estar aqui todo domingo, vão estar aqui nas reuniões. Não cabe a outras pessoas saber. É da vida de vocês. Acabou. Aí tudo agora tem que se manifestar, tem que falar. Existem passos para isso. E a discrição é um elemento fundamental na hora de resolver um problema. Está bem claro lá nos passos que Cristo nos dá, né? Procura a pessoa, ela não aceitou, procura testemunhas para ratificar o discurso, segue até chegar à igreja, mas isso é uma resolução local, um problema local. E a gente aí está resolvendo a vida de várias igrejas e tudo mais. Tem um outro problema, que o discurso do abuso é tão grande, e ele é real, não estou negando em nenhum momento, pelo amor de Deus, mas tem criado um tipo de uma atmosfera onde parece que alguns discursos vão ficar cada vez menores. A gente vai fazer, alguns discursos não vão caber mais. Se eu for duro como igreja, olha, ele está sendo abusivo. Aí vai ficar difícil, porque, sabe, eu quando preguei em Ezequiel na minha igreja, teve passagens da Bíblia, que às vezes tinha criança de 8 anos assistindo a pregação, tinha passagens de Ezequiel que eu não lia, eu não tinha coragem de ler. Eu começava a ler o texto e dizia, vocês estão vendo aí, irmãos? Porque é muito pesado o que ele falou, muito duro o que ele falou.
Minha pergunta é: cabe discurso duro na comunidade? Eu creio que cabe. Discurso duro, incisivo, chamando a comunidade para o arrependimento. Cabe. O meu medo é o desdobramento dessa atmosfera que pode começar a macular e começar a criticar determinado tipo de discurso. Então, abuso acontece, infelizmente acontece, mas tem um jeito certo de tratar, que é seguindo os passos de Mateus 18. Sim, e com isso, ninguém aqui, o pastor Rômulo não está negando a realidade do abuso em si. Ele existe, deve ser denunciado, mas o meu medo em relação a essa temática é que a palavra abuso, ela meio que virou um escudo para quem rejeita qualquer tipo de correção. Então, você não pode mais corrigir que você está sendo abusivo. Sabe? E aí, nesse sentido, eu conheço, por exemplo, pessoas que foram feridas e abusadas por todos os lugares que elas passaram. Eu fico pensando, aqui vai ser também. Porque assim, todos os lugares, essa pessoa foi ferida e tem as suas razões. E assim, meu medo é que nós vamos nos adaptar a um querer e não mais buscar a vontade de Deus, sabe? É lógico, como seres humanos, nós vamos errar, mas nós temos que ser corrigidos, reconhecer os nossos erros. E na comunidade, a comunidade de fé tem que ter um espaço para o erro. É aquela tentativa de perfeição, né? Ser perfeito agora, nesse momento, e não perceber o que o Senhor está fazendo. É claro que os abusos de verdade, seja financeiro, de poder, religioso, ele deve ser denunciado. Mas eu não acho que a internet é um lugar para fazer um juízo legal disso. Por isso que eu rejeito qualquer tentativa de alguém, qual a sua opinião sobre tal assunto? Eu digo, eu não vou dar. Você não pode ficar em cima do muro, né? É o grande problema aí, né? Não pode estar em cima do muro. Igual no período da política, né? E aí, usando Bonhoeffer também, né? Teve alguém que falou assim, em cima do muro é estar do lado errado. Eu digo, que é isso, gente? Por quê? Porque eu quero que as pessoas concordem com a minha visão da coisa. Então, nós temos que entender que nem toda correção, e às vezes dura, se categoriza ou se configura como abuso. Às vezes Deus está usando a vida de alguém para mostrar que você está desonrando a Ele, não buscando santidade, não honrando seu irmão. E outro dia, uma pessoa me procurou e falou assim, na minha igreja, eu era obrigada a contribuir. E eu quero uma igreja que eu não sou obrigado a contribuir, mas que eu possa dar quando eu quiser. Eu digo que você está errada. Ser obrigado, ninguém pode obrigar você a nada. Agora, procurar um lugar onde você contribui só quando você quiser, a igreja é a sua cara, é você. E não é mais a palavra nem a vontade de Deus, é a sua vontade, seu coração. Então, temos que ter cuidado, tratar o tema com seriedade, mas, mais uma vez, para de ficar fazendo o juízo de valor, com tudo que você lê e denúncia, que você vê e lê na internet. Muito cuidado com isso, tá? E com isso, por favor, não estamos aqui ignorando o fato que existe mesmo, que deve ser denunciado. Exatamente. Existem claros casos de manipulação, de violência, né? Literalmente. E a gente não pode ignorar isso. A gente está só fazendo um contraponto, basicamente seria isso, né? Um contraponto. E que a vida na comunidade, a vida na igreja, é uma vida desafiadora, né? Desafiadora. Lembra que eu falei para você que eu ilustro a igreja como o banco de trás do carro? Vocês têm família, têm filhos?
Eu tenho 3, lá tá. Imagina o banco de trás do meu carro, como é que é? São 3 irmãos. Amém? Vocês são irmãos, né? Pois é. Empurra um outro, cospe, puxa o cabelo. A igreja é isso. Mas, se alguém falar mal por exemplo, para os meus filhos, né? Se alguém falar mal de um do irmão, né, para outra pessoa, não, meu irmão não é assim, não. Tem um comportamento de defesa. Mas é isso, a igreja é um ambiente desafiador. Eu não sei de onde a turma tirou a ideia de que está tudo pronto, está tudo resolvido. Tem muita gente que chega na igreja querendo tudo pronto, sabe? Querendo tudo resolvido. Gente, nada na vida é assim. Nada que tem valor é assim. Entendeu? Filhos não são prontos, casamento não é pronto. Tá? Não tá, tá tudo pronto. Aí vamos viver uma vida assim, vai dar tudo certo. Claro que não vai. Claro que não, eu sou um agente de má notícias, né? Percebi agora. Mas, claro que não vai. Vai ter problemas. A Bíblia nos ensina a lidar com isso. Entendeu? Então a vida em comunidade é uma vida desafiadora, mas vale a pena, tá? Vale a pena. Tem umas 3 perguntas aqui. E vamos tentar pelo menos ser bem... resumido, né? Resumindo, né? Na ética sexual e nas novas configurações familiares, nós vivemos transformações nas concepções da sexualidade, das estruturas familiares, que apresentam um desafio significativo para a ética cristã. Questões como casamento entre pessoas do mesmo sexo, identidade de gênero, novas formas de convivência e por aí vai. Como olhar tudo isso e como ler tudo isso e até mesmo um caminho para viver a ética bíblica diante dessas realidades polarizadas? Primeiro, entendendo que nessa questão da sexualidade, como eu coloquei no começo, não é uma área cinza. Para mim não é uma área cinza. Para mim Deus criou homem e mulher distintos, iguais em valor e diferentes, com olhares diferentes, onde esses olhares se somam. Ok? Um dos equívocos do comportamento homossexual é exatamente no fato que em um ato homossexual, uma sexualidade homossexual, o outro geralmente sabe o que o outro está sentindo, porque é um outro igual. A sexualidade bíblica você nunca vai saber o que o outro está sentindo, porque o outro é outro mesmo. E isso é maravilhoso. Não saber o que o outro sente, porque o outro é outro. Então, isso para mim não é cinza. Isso para mim é muito cristalino. A gente precisa ter um comportamento amoroso, e a grande luta do cristão é sempre saber como amar, não é a escolha de amar, é sempre como eu vou amar. Na minha igreja, às vezes as pessoas perguntam: pastor, como eu prego para alguém que tem esse tipo de comportamento? Prega do jeito que para qualquer outra pessoa. Então, na nossa igreja agora, tem pessoas que visitam a gente que tem esse tipo de comportamento. Tem uma pessoa, uma senhora que está indo para a nossa igreja, que ela tem uma vida com outra pessoa do mesmo sexo. Ela está todo domingo na igreja e ela, em nenhum momento, ela deixou de vir porque ela ouviu alguma coisa diferente, assim, alguma coisa que pegou ela. Eu estou falando de Jesus. Se ela se encontrar com Jesus, se ela tiver um encontro com Deus, não tem quem se encontre com Jesus e não seja transformado pelo próprio Jesus. Então a gente tem que ter um cuidado de abertura, né, de amor, mas ao mesmo tempo deixando as cartas muito claras em cima da mesa, sabe? Não, mas ainda sendo amoroso. Eu me lembro que tinha um rapaz, eu fui uma vez cortar um cabelo e o rapaz estava cortando meu cabelo, eu comecei a pregar para ele disse: não, mas você não está entendendo a minha vida. Aí começou a falar da vida dele. Sim, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre Jesus com você. Ele chegou aí para a igreja, visitar a igreja e tudo mais. Então tem coisa que a gente não negocia, mas a gente precisa entender que essas coisas inegociáveis devem estar permeadas de amor, né, de cuidado. Então, para mim, isso não é área cinza, isso é uma área bem clara. Deus deseja um relacionamento heterossexual, monogâmico e pactual. Todos esses elementos têm que estar envolvidos
para se formar uma família devidamente. Esse é o modelo bíblico de família. Tá? O que foge daí vai trazer algum tipo de problema. O que a gente precisa entender como comunidade é como amar essas pessoas e como falar do Evangelho devidamente com essas pessoas. Não sei se eu tenho muito que... diante da pergunta aí. E não criar barreiras para além daquilo que o Evangelho já coloca. Né? Isso, exatamente. Pronto. Isso que eu estou falando. O inegociável é o Evangelho. Aí a gente não negocia, mas dentro daquilo que o Evangelho permite a gente negociar algumas coisas. Por exemplo, eu lido com pessoas na minha comunidade que lutam com desejos homossexuais, por exemplo. As pessoas lidam. Eu tive um colega de seminário que me procurou anos depois, chorando, foi na minha casa e dizendo: eu tenho esse desejo e tal, e a gente primeiro o acolhi, nós oramos e aconselhei ele uma série de coisas que tinha de respeito com a vida dele naquele momento. E o amei nesse sentido de receber e tudo mais. É uma luta que ele tem. A luta dele é essa. Mas tem gente que tem um desejo heterossexual que é deturpado também, né? Pessoas que desejam outras pessoas que não a sua esposa, o seu esposo. É um equívoco também. Então, nós todos precisamos saber lidar com esses pensamentos equivocados, errados. A gente não pode estar corroborando, ratificando comportamentos pecaminosos, né? É um grande problema que muitos lugares e muitas comunidades tratam a masculinidade bíblica, né? Isso. Fala assim, ele não tem errado ter atração por pessoa do mesmo sexo, mas você pode ter atração por várias mulheres. Esse é de macho, esse é do homem. Quer dizer, é um erro. O outro lado, né? O outro lado. Mas tão grave quanto. E que é amenizado pelo estereótipo da masculinidade. Eu creio que cada época da história da humanidade, alguns pecados vão se tornando mais aceitáveis do que outros, de acordo com o movimento da cultura. Eu creio assim. Muito bom. Estamos caminhando para o final e tenho aqui uma pergunta. Com o avanço da inteligência artificial, o que o senhor acha de pastores que digitam o título e tem um sermão pronto pela inteligência artificial? Gente, a dependência digital leva a questões sobre ética, privacidade e dignidade humana. Como usar a tecnologia de forma responsável, sem idolatrar o processo ou negligenciar os seus limites éticos? Eu acho que o uso da tecnologia, obviamente, não tem como você não usar a tecnologia. Eu estou usando um microfone agora, tem uma luz aqui me iluminando, tem um celular aqui do meu lado. Então, não tem. A tecnologia, para mim, é o fruto da graça comum de Deus. Então, ok. Com respeito à pregação, você pode usar todo tipo de recurso com pregação. Porém, aí vem um ponto importante. Pregação não é só passar informação. Porque se fosse passar só informação, Deus tinha mandado para você um arquivo. Pronto. Parte da teologia da pregação é: Deus quer se comunicar com você por meio de um outro ser humano, igual a você. E Ele quer que esse ser humano se manifeste em sua voz, em seu olhar, nas relações pessoais. Eu gosto da definição de pregação do Lloyd Jones. Ele vai dizer: pregação é a teologia sendo trazida por um homem incendiado. Alguém que está cheio, queimando de Deus, cheio da verdade, e ele quer falar isso, colocar isso. Isso nenhuma inteligência artificial faz, só se derramando diante do Senhor. Toda vez que alguém vai pregar na minha comunidade, o pastor vai pregar, eu digo: estou orando para que Deus te dê um olhar de amor para com a comunidade, para que você se derrame diante do Senhor, para que o seu coração seja completamente aquecido. Enquanto eu estou aqui, quando eu venho para cá, eu vinha no carro, vinha pedindo para minha esposa: vai orar por mim, porque eu vou pregar agora, fique em oração.
Nada disso a inteligência artificial faz. Ela pode colaborar com você em pesquisa, em significado de palavras, relação entre as orações, uma série de coisas, fluxo do pensamento do autor, uma série de coisas pode te ajudar, fontes, bibliografia, está lá. Mas pregação não é passar informação, gente. Não é só isso, tá? Pregação tem esse peso de influência que você quer gerar, você quer explodir, você quer... Outra definição de pregação é do John Piper, né? Pregar é como se você estivesse gritando para pessoas que vão para um abismo. Você está gritando, você está dizendo, venha, se aproxime, chegue-se a Deus. É um chamado, é um convite, é um coração aquecido. E não é só informação. Quando você começa a pregar, você basicamente é um professorzinho, né? Trazendo informações e tudo. Cara, se for para ter informação só, eu prefiro perguntar ao chat GPT, né? O que é isso? Tem também a do WhatsApp agora, né? Como é o nome dela? Meta. Fala alguma coisa lá, Alexa, alguma coisa assim, pergunta e está lá. A gente não quer só informação, a gente quer vivência. A gente quer saber quem está falando ali. É uma voz humana que está falando ali. Uma vida está por trás daquela... Enfim. Inclusive o John Piper falou há pouco tempo, né, que o uso da IA para preparar o sermão, para facilitar, é pecado, né? Dependendo de como você usa, sim. Como também o uso de livros. Se você usar um livro de maneira errada, né? Porque a IA, você pode manipulá-la, né? Fazer as perguntas do jeito que você quer e tudo mais. Mas como uma ferramenta de pesquisa, eu creio que não. Mas se você eu quero que a IA produza o sermão, aí é punk, né? Última pergunta, para finalizar. Pastor, o senhor não acha que na tentativa de proteger a família de todas essas atrocidades, assaltos, o povo evangélico, e principalmente o reformado, desenvolveu uma espécie de idolatria da família? Eu acho que não promoveu uma idolatria de um modelo de família, né? Onde tem que criar do jeito X, tem que ser assim. Então tem algumas tradições que, se você deixar o seu filho numa escola, por exemplo, você é taxado de irresponsável. Você está entregando o seu filho a ser educado por pessoas que não conhecem a Deus. Quando você a pessoa começa a entrar em detalhes, entregando seu filho a César, né? Entendendo seu filho a César, entendeu? Isso é a sua responsabilidade. A lei do Senhor diz isso. Aí é complicado. Eu creio que a Bíblia não entra, como eu falei na minha primeira mensagem, a Bíblia não vai entrar em alguns detalhes desse tipo. Eu vejo vantagens de você criar o seu filho em casa, eu vejo desvantagens. Eu vejo vantagens de você colocar o seu filho na escola, e eu vejo desvantagens também nisso. Eu sou muito sincero, quando alguém pergunta assim, por que você coloca o seu filho na escola? Uma das explicações, não é a única, é que eu não tenho condições de ensinar eles. Ponto. Outra explicação, eu quero um tempo sem eles. É isso. Vá, meu filho, entra na escola aí. Tchau, pai. Tchau, filhão. Vai lá, fica aí, hein? Eu estou matando meu filho. Não estou entregando meu filho. Eu chamo ele para orar, a gente conversa. O meu filho está na adolescência agora, a gente está sempre falando com ele, preparando com uma literatura legal para contrapor os professores. Algumas ideias dos professores. Eu pergunto, na hora da refeição, a gente pergunta o que está acontecendo na escola. Eu não entrego meu filho. Quem coloca o filho na escola não necessariamente está entregando completamente. Não, eu estou lá, mas eu interajo, a gente vai, né, discutir e tudo mais. Sempre ensinei meus filhos a serem argumentativos na escola, para poder, então, deixar claro ao professor. Não sei se alguém aqui é professor, mas eu, quando preparava minhas aulas, eu sabia quem eram meus alunos, eu não posso falar qualquer coisa. Tem um aluno X lá, que aquele cara é bom, eu não posso falar qualquer coisa, não é assim? Então, seja esse aluno, filho, para quando o seu professor falar, tem um fulaninho lá que ele vai levantar, ele vai...
Então, eu creio que esse lance do modelo de família, eu acho que tudo a gente pode idolatrar. Tudo, tudo. Até estudar a Bíblia pode ser um alvo de idolatria. Tudo. A gente tem esse poder. Calvino, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a gente consegue idolatrar tudo. E pode sim, pode ser que isso aconteça mesmo assim, né? Que um dos modelos, inclusive nós estávamos conversando sobre isso, né? E que ganhou um espaço e como sendo um padrão, a ideia do marido, o pai ser o sacerdote Isso, da casa. é. E assim, você é o sacerdote da sua casa, e isso me deixa, quem convive sabe que eu tenho uma dificuldade com isso muito grande. Eu também tenho. Não que eu esteja diminuindo a responsabilidade do homem, mas quando você usa a palavra sacerdote, você precisa entender as implicações, né, e tudo que está envolvido aí. Então é um problema hoje que é um padrão, né? Chegou o ponto, eu ouvi uma vez de um colega falando o seguinte: meus filhos e minha esposa, principalmente minha filha, ela não precisa ouvir Deus não, estou ouvindo. Eu estou ouvindo. E você não sabe, muitas literaturas sobre masculinidade bíblica e família que são lançadas é nesse padrão. E nós estamos recebendo como normal, né? Eu não creio. A terminologia sacerdote é uma terminologia que basicamente lida com mediação. Então, o sacerdote é um mediador ali. E uma das doutrinas muito fortes na reforma exatamente era essa: cada cristão é um sacerdote, né? Cada cristão é um sacerdote. E é claro que, como um cristão, eu vou me apropriar do meu irmão, minha esposa, dos meus filhos, os filhos dos pais e tudo mais. Mas essa terminologia aplicada a uma figura só da família, eu não consigo ver base bíblica para isso, não. E eu fico pensando, quantas vezes o Senhor nos livrou, fomos salvos, porque minha esposa ouviu Deus. Sim. Quantas vezes os meus filhos ouviram Deus e recebemos direção. Sabe? Um dos textos que me ajudou muito nisso, pastor, foi 1 Coríntios 11. O homem não é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você ter alguém que vai ter um olhar que você não tem. A minha esposa tem um olhar que eu jamais vou ter. Por quê? Porque eu sou homem, ela é mulher. E eu vou ter um olhar que ela jamais vai ter. Ou você se apropria desses olhares de perspectiva diferente, ou você acha que o seu olhar é mais importante do que o outro. Eu não consigo entender assim. Eu consigo que é uma dependência de olhares, uma soma de olhares. Isso é bom demais, entendeu? Amém. Quantos foram abençoados aqui nessa tarde? Amém? Bom demais. Bom demais. Minha gente, nós vamos dar um intervalo de 15 minutos. 15 minutos e retornamos para a terceira sessão, tá? Deus abençoe. Vamos lá, toma teu café, toma tua água e retorna para o seu lugar.